Ferdinand Ossendowski. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. Em cima de um vulcão. Chegamos em Khatil na noite seguinte. Era uma pequena colônia russa, de talvez 10 casas, esparsas no vale do Ejingol ou Iaga, que é um rio que sai do lago Kozogol e começa mais ou menos 1 quilômetro acima da aldeia. O Kozogol é um vasto lago alpino, frio e profundo, com 135 quilômetros de comprimento e de 16 a 40 quilômetros de largura. Na sua margem ocidental moram soiotes do Darkat, que chamam o lago de Ubsugul, e os mongóis o chamam de Kozogol. Ambos os povos acham que o lago é terrível e, portanto, sagrado. Essas crenças são facilmente explicadas. O lago se encontra numa região de atividades vulcânicas. Durante o verão, em dias tranquilos e ensolarados, a superfície do lago às vezes encrespa-se até formar terríveis vagalhões, que são perigosos não somente para os barcos dos pescadores mas até para os grandes navios russos a vapor que transportam os passageiros de uma margem a outra. Durante o inverno a crosta de gelo que se forma sobre as águas racha-se às vezes de uma margem a outra e grandes nuvens de vapor levantam-se pelo ar. Provavelmente o fundo do lago é convulsionado esporadicamente por nascentes de água quente ou talvez por erupções de lava. Em Khatil havia pânico. As tropas russas do coronel Casagrande tinham derrotado os bolcheviques em 2 combates, e tinham iniciado com sucesso a marcha em direção a Irkutsk. De um dia para o outro, porém, as tropas ficaram divididas por discórdia entre os oficiais. Ficaram assim repartidas em pequenos grupos. Os bolcheviques aproveitaram-se da situação e depois de reforçar a tropa com mais 1000 homens, tinham iniciado ações que visavam a reconquistar o terreno perdido. Enquanto isso, o resto do grupo Casagrande estava se retirando em direção de Khatil, onde o coronel tensionava fazer a última e desesperada tentativa de resistência. Os habitantes da aldeia estavam carregando seus pertences sobre carretas, fugindo com suas famílias, e abandonando seus animais. Uma parte deles queria esconder-se a pouca distância, numa densa floresta de larices e nos barrancos, enquanto um outro grupo queria alcançar Murenkuri e Uliassutai. Na manhã do dia seguinte o governador mongol recebeu a informação de que os bolcheviques tinham contornado o flanco da coluna Casagrande e estavam se dirigindo a Khatil. O governador carregou documentos, família e criados em 11 carretas e abandonou seu Yamen. Sem uma palavra sequer de aviso, nossos guias mongóis fugiram com ele levando todos os camelos. Estávamos numa situação desesperadora. Fomos apressadamente ver os colonos que ainda não tinham ido embora a fim de comprar alguns camelos, mas eles já tinham mandado seus animais amigos mongóis longe daí, para evitar as complicações que estavam se preparando e não puderam ajudar-nos. Procuramos em seguida o veterinário, Dr. V. G. Gai, que era conhecido na Mongólia toda pela sua luta contra as doenças de gado. Ele estava morando em Khatil com a família, obrigado a demitir-se de seu cargo oficial, tinha se tornado criador. Homem enérgico e inteligente, durante o regime czarista fora encarregado de comprar, na Mongólia, a carne para o exército russo no fronte alemão. Ele organizou toda a operação na Mongólia, quando os bolcheviques assumiram o poder, em 1917, ele continuou a executar o mesmo trabalho no mês de maio de 1918 quando o exército de Kolchak derrotou os bolcheviques na Sibéria, o Dr. Gai foi preso.
Foi, porém, libertado logo em seguida porque era considerado o único homem capaz de assegurar o abastecimento na Mongólia. Ele entregou ao almirante Kolchak todas as reservas de carne e todo o dinheiro que tinha recebido anteriormente dos comissários soviéticos. E naquela época Gai estava abastecendo de carne as forças de Casagrande. Quando chegamos a vê-lo, ele nos aconselhou a tomar o que restava, ou seja, alguns pobres cavalos esgotados que poderiam levar-nos até Murenkurem, a 80 quilômetros. Acreditava que lá poderíamos encontrar camelos para voltar ao Liaçutai. Os cavalos, porém, estavam a uma relativa distância da aldeia e fomos obrigados a pernoitar lá, sendo que, justamente naquela noite, esperava-se a chegada dos vermelhos. Estávamos estupefatos de ver que Igai e sua família não davam sinais de querer fugir apesar da iminente chegada dos bolcheviques. Só restavam na aldeia alguns cossacos que tinham recebido a ordem de ficar na retaguarda para vigiar os movimentos do inimigo. Desceu a noite. Meu companheiro e eu estávamos prontos a lutar, e na pior das hipóteses, a suicidar-nos para não cair nas mãos dos bolcheviques. Deitamo-nos numa pequena casa, à margem do Iaga, onde moravam alguns braçais que não tinham a possibilidade de fugir ou então não achavam que isso fosse necessário. Eles foram se postar numa colina que permitia observar toda a região, até uma elevação de onde se supunha deveriam chegar os vermelhos. Um dos braçais veio correndo desse posto de observação na floresta, gritando-nos: que desgraça para todos! Os vermelhos chegaram. Um cavaleiro passou agora a galope pela estrada da floresta. Chamei-o, mas ele não respondeu. Apesar da escuridão, vi que o cavalo não era daqui. Não fale coisas à toa, respondeu outro braçal. Deve ter sido um mongol e você achou que era um vermelho. Não era um mongol, retrucou o primeiro. O cavalo estava ferrado. Ouvi perfeitamente o estalar dos ferros na estrada. Que desgraça! Dessa vez acredito mesmo que nosso fim chegou, falou meu companheiro. Que estupidez ter que acabar dessa forma. Concordava com ele. Mas naquele mesmo instante alguém bateu à porta. Era um mongol trazendo 3 cavalos para podermos fugir. Selamos apressadamente, carregando no terceiro nossa tenda e nossas provisões, e fomos até a casa de Gai para nos despedir dele. Encontramos todo o conselho de guerra reunido na casa de Gai. Alguns colonos e vários cossacos tinham chegado a galope para anunciar que o destacamento vermelho estava se aproximando de Katil, mas que acamparia durante a noite na floresta, onde os homens já estavam acendendo as fogueiras. Parecia estranho que o inimigo quisesse ficar na floresta, já que estava perto da aldeia que pretendia ocupar. Um cossaco, armado, entrou na sala anunciando que 2 homens armados, pertencentes ao destacamento, estavam se aproximando. Todos, na sala, começaram a prestar atenção. Ouvimos os cascos dos cavalos do lado de fora, junto a vozes de homens, e em seguida alguém bateu à porta. Entre, gritou Gai. Entraram 2 homens. Devido ao frio, suas barbas e bigodes pareciam esbranquiçados e as maçãs de seus rostos muito vermelhas. Vestiam capas siberianas e tinham barretes de Astracan, mas não estavam armados. Foram interrogados. Ficamos sabendo que eles pertenciam a um agrupamento de colonos brancos do distrito de Irkutsk e estavam pretendendo alcançar o destacamento de Casagrande.
O chefe do grupo era um socialista, o capitão Vassiliev, que durante o regime czarista sofrera muitas perseguições. Estávamos mais tranquilos, mas resolvemos da mesma forma partir imediatamente para Murenkuri, porque já estávamos na posse de todas as informações que precisávamos, e queríamos preparar nosso relatório quanto antes. No caminho alcançamos 2 cossacos que iam chamar de volta os colonos que estavam fugindo para o sul. Assim, viajamos em companhia deles. O Yaga estava em péssimas condições. Apeamos, conduzindo os cavalos pelas rédeas em cima do gelo. As forças subterrâneas provocavam no rio grandes ondas que conseguiam erguer a camada espessa de gelo com estrondos, lançando para o ar blocos de gelo que recaíam, esmigalhando-se e desapareciam água abaixo, sob a crosta de gelo que estava ainda inteira. Fendas em zigue-zague abriam-se na superfície em todas as direções. Um cossaco caiu numa dessas fendas, mas conseguimos salvá-lo a tempo. Molhado e regelado, não teve alternativa senão voltar para Katyl. Os cavalos escorregavam e caíam a miúde, e todos, homens e animais, estávamos pressentindo a presença da morte que nos ameaçava. Conseguimos, afinal, chegar até a outra margem e continuamos nosso caminho rumo ao sul, seguindo o vale. Estávamos aliviados por ter deixado atrás todos os vulcões, os naturais e sociais. Após atravessar a linha divisória das águas do Ajingol, encontramos o colono russo D.A. Teternikov de Murenkuri, que nos convidou a hospedar-nos em sua casa e prometeu pedir aos lamas, camelos para nós. O frio era muito intenso, e muito desagradável porque estava acompanhado de vento. Durante o dia ficávamos gelados até os ossos, porém durante a noite conseguíamos aquecer-nos em volta de nosso fogão. Após 2 dias entramos na Vale do Muren, e vimos ao longe o prédio da Kuri, com seus tetos chineses e seus templos vermelhos. A pouca distância distinguia-se outro prédio, que era a colônia sino-russa. Em 2 horas de marcha chegamos à residência de nosso hospitaleiro companheiro de viagem e de sua simpática e jovem mulher, que nos ofereceu uma maravilhosa refeição com pratos variados e saborosos. Permanecemos em Muren 5 dias aguardando os camelos. Durante esse tempo chegaram muitos refugiados de Katyl, já que o coronel Casagrande estava se retirando aos poucos. Entre outros, havia 2 coronéis, Plavako e Aklakov, que causaram a deslocação das forças de Casagrande. Logo que chegaram em Muren, os refugiados foram avisados pelos funcionários mongóis de que as autoridades chinesas tinham ordenado que todos os refugiados russos deviam ser expulsos dali. Onde poderemos ir agora, em pleno inverno, com nossas mulheres e crianças, já que não temos mais nossas casas? Perguntavam eles desesperados. Não estamos interessados nisso, responderam os funcionários mongóis. As autoridades chinesas estão furiosas, e deram-nos a ordem de escorraçar vocês. Nada podemos fazer por vocês. Os refugiados tiveram que sair de Murenkuri e levantaram suas tendas perto de lá, expostos ao vento. Plavako e Maklakov compraram cavalos e partiram para Vankuri. Após muito tempo soubemos que ambos tinham sido mortos, na estrada, pelos chineses. Conseguimos 3 camelos e partimos na companhia de um grande grupo de comerciantes chineses e de refugiados russos que iam a Uliassutai, levando uma muito agradável lembrança de nossos hospedeiros, T.V.D.A. Teternikov.
tínhamos pago um preço bastante alto pelos camelos. De fato, fomos obrigados a pagar 33,2 libras e meia de peso em prata do dinheiro que nos foi fornecido por uma loja americana em Yasutai. Fim desse capítulo.